Olá, queridos irmãos, é muito bom estarmos aqui novamente juntos em mais um domingo para estudarmos um pouco mais sobre a carta de 1 Pedro, esse estudo maravilhoso que nós estamos fazendo neste livro. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar no capítulo 3 e vamos continuar falando sobre como deve ser o nosso proceder no meio no qual estamos inseridos, né? Então, espero que você aproveite esse estudo, que aprenda também um pouco comigo, assim como eu aprendi. E vamos começar. Se você tiver com sua Bíblia aí e quiser pegar, nós vamos ler alguns versículos quando necessário, mas a gente vai estudar hoje dos versículos 8 até o versículo 22 do capítulo 3 de 1 Pedro. E ele vai trazer falar um pouco sobre a vida cristã. Nesses primeiros versículos que nós vamos estudar, né, até o 17, ele vai trazer um pouco sobre a vida cristã e o testemunho, né? E então a gente vai falar um pouco meio que versículo a versículo o que é que Pedro nos traz aqui. Então no versículo 8, Pedro vai trazer algumas virtudes comunitárias. Quais são essas virtudes comunitárias, né? Se nós lermos, ele fala: finalmente, sendo todos do mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos e sendo misericordiosos e afáveis. Então, ele nos exorta a ter essa unidade que Cristo nos proporciona com os nossos irmãos, né? Essa compaixão, esse amor fraternal, essa misericórdia, essa humildade, que elas devem reger o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. Não só com eles, obviamente, mas os nossos relacionamentos no geral. Nós precisamos ter essas características do nosso relacionamento. E Pedro nos exorta e nos aponta essas características. No versículo 9, ele vai falar sobre responder o mal com o bem. Ele fala: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, não que por herança alcanceis a bênção. Então, ele nos traz essa coisa, né? Vocês não retribuam o mal com o mal, nem a injúria, o insulto com o insulto, mas abençoem, pois este é o nosso chamado. E isso nos traz à tona a radicalidade do Evangelho, né? O quanto que o Evangelho ele traz esse pacto radical para nossas vidas. E nós lembramos que quando Jesus fala, no tempo que ele passou aqui na terra, ele fala aos seus discípulos, né, que qual bem vocês estariam fazendo amar aqueles que o amam? Pois eu digo, amem quem vos odeia, né? Então, a gente tem que amar, agir com amor, com bondade, mesmo com aquelas pessoas que vão nos tratar mal, não vão gostar da gente, e a gente tem que amar estas pessoas também. Então, a gente recebe essa bênção por herança e nós devemos repassar ela nos nossos relacionamentos, sejam eles recíprocos ou não. Nos versículos 10 a 12, Pedro vai citar o Salmo 34, e ele fala sobre a importância de refrear a nossa língua. Ele fala: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Neste versículo 10, nós lembramos de quando Tiago nos fala em sua carta que a língua, sendo um órgão tão pequeno, mas ele tem um impacto tão grande na nossa vida, e que nós precisamos pensar muito bem em como usar este órgão, porque ele pode servir tanto para adocicar a vida da pessoa, quanto para ferir a pessoa, né? Então nós precisamos ter esta sensibilidade, ter esta sabedoria de nos portarmos, né? Então ele lembra a gente que nós precisamos refrear, pensar 2 vezes antes de falar, né?
retirar, né, afastar os nossos lábios do mal também, né, do engano, e que nós precisamos continuar buscando essa santidade que ele fala desde o primeiro capítulo, e nós precisamos perseguir a santidade, né? Nós precisamos buscar passar pelo processo de santificação todos os dias da nossa vida, para que assim nós possamos viver dias melhores aqui na Terra. Mesmo, às vezes nós podemos sofrer com isso, mas que com a esperança da plena santificação, né, da justificação que vai ser quando Jesus voltar. Então, nós percebemos que durante toda a carta, Pedro fala muito sobre essa santificação, e ele vai continuar falando sobre isso, né? Mas que ele realmente foca muito que nós precisamos passar por esse processo de santificação diariamente. E justamente quando nós falamos sobre o processo de santificação, o processo de fazer o bem, às vezes nós lembramos, mas aquela pessoa, nós às vezes agimos tão bem com aquela pessoa, mas aí a gente sofre por fazer o bem. Mas Pedro já falou outras vezes na sua carta, nós já vimos isso nos nossos outros estudos. Então, se você não viu os outros estudos, clica no card aqui em cima e vai assistir o resto dos vídeos que nós fizemos sobre esta carta. Mas ele fala nos versículos 13 a 14 que é o seguinte: e qual é aquele que vos fará mal se for de seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus o vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, Pedro faz uma pergunta para a gente, né? Ele faz: quem lhes fará mal se vocês forem zelosos do bem, né? Se vocês forem bondosos, quem que vai fazer mal a vocês, né? Mas aí ele contrapõe: mas se por acaso houver alguém que fizer isso, né? Se sofrerem por causa da justiça, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. E o que é que ele nos traz nesse versículo? Que nós sim podemos passar por sofrimentos e aflições nesta terra. Jesus também falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo, né? O mundo vos odeia porque me odiou primeiro, né? Não tem como separar essas coisas, mas nós precisamos ser felizes, mesmo com esses sofrimentos, porque nós sabemos que nós seremos de certa forma recompensados, e também porque nós estamos agindo parecido com o que Jesus agiu, e isto é valoroso para a gente, né? O processo de santificação é justamente esse, de nos aproximarmos cada vez mais da identidade de Cristo, sermos cada vez uma cópia sua, e quanto mais nos aproximarmos desta imagem, né, deste ideal, mais nós vamos ser odiados, excluídos, perseguidos. Então, nós precisamos ser felizes e ter a plena consciência, ter a satisfação e ter a esperança de que dias melhores virão e que nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo na glória. E ele continua nos falando sobre o processo de santificação, né? Que nós precisamos sempre estar preparados para responder todo aquele que nos pedir a razão da nossa esperança. Então, por isso que é importante nós cultivarmos uma vida devocional, uma vida de oração, né? Nós realmente nos aproximarmos de Deus através das suas escrituras, para que quando questionados, né, nós saibamos responder onde que nós fundamentamos a nossa fé, a nossa esperança. Então nós precisamos sempre estar preparados para esta defesa da fé, que nós chamamos de apologética, que ela não é feita com nenhum tipo de arrogância, né? Nós precisamos ser humildes quando falamos, mas precisamos realmente ser conhecedores de onde nós estamos fundamentando a nossa fé. E ele continua falando: tendo uma boa consciência, para que naquilo que vos falam mal de vós,
como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeceis fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quiser, do que fazendo mal. Então, nós precisamos ter essa consciência, como nós estávamos falando, e Pedro novamente nos afirma que nós precisamos ter essa consciência limpa de que nós estamos fazendo o bem, nos aproximando da imagem do ideal de Cristo, praticando as boas obras, cultivando bons relacionamentos, agindo em submissão às autoridades, mas que mesmo nós agindo tão bem perante a sociedade, ainda assim nós podemos sofrer. E que se isso acontecer, se for a vontade de Deus que isso aconteça, que nós até morramos por fazer o bem. E ele traz novamente, nessa porção final do capítulo 3, o exemplo de Jesus Cristo, né? Porque o sofrimento de Cristo aqui na terra é justamente o maior exemplo que nós podemos ter de uma pessoa que fez tudo de bom, né? Jesus passou pela nossa terra, fez milagres, curou pessoas, libertou pessoas de espíritos maldosos, mas mesmo assim nós o rejeitamos, nós o crucificamos, né? Derramamos o seu sangue, mesmo ele sendo uma pessoa tão boa. Então, Cristo é o nosso maior exemplo em tudo, e ele não seria diferente na questão do sofrimento. Então Pedro diz o seguinte nos últimos versículos: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando na longanimidade de Deus esperavam os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então, ele nos fala, né, que mesmo Jesus sendo tão justo, ele morreu por nós injustos, ele nos vivificou, nos santifica e vai nos justificar na sua vinda, que ele nos limpa dos pecados, ele nos batiza, né? Nós somos batizados, e o processo de batismo, ele nos atenta que ele é a confirmação, né? Ele fala, mas a indagação, a confirmação de uma boa consciência para com Deus, de que agora nós temos a consciência de que Jesus morreu por nós, nos santificou, nos limpou, e agora nós temos como ter esse acesso ao Pai. Então, esse final desse capítulo 3, esse foi mais curto o estudo e tudo mais, porque ele faz uma recapitulação dos pontos chaves desta carta, que é o exemplo de Jesus Cristo, a fundamentação da nossa fé em Jesus Cristo. Nós sabemos argumentar quando indagados sobre a nossa fé, nós temos consciência de que nós precisamos agir de uma forma bondosa nos nossos relacionamentos, e que também nós podemos sofrer, mesmo sendo tão bons. Ele nos traz esses pontos principais que nós já tratamos no começo da carta, para que nós não percamos de vista estes pontos principais e que fique cada vez mais gravados no nosso coração, e que nós possamos aplicar nas nossas vidas isto. Então, eu espero você aqui. Faltam apenas 2 capítulos para nós terminar esta carta, e vamos fazer só 2 vídeos,
um para o capítulo 4 e um para o capítulo 5. Então, daqui a 2 domingos nós já vamos estar terminando esta carta. Mas eu trago isso, que nós venhamos aplicar esta santificação diária na nossa vida, para que assim nós possamos nos aproximar de Deus cada vez mais. Acho que o ponto-chave desta carta é justamente a santificação, né? Nós buscarmos este processo de santificação. Então, que nós venhamos cada vez mais cultivar uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de serviço, uma vida de realmente entrega da nossa vida a Deus. Então eu espero você aqui próximo domingo para que nós continuemos estudando esta carta, que você visite as nossas redes sociais e, se você é aqui da nossa região, também visite a nossa igreja, e que Deus nos abençoe, nos guarde, e que nós estejamos aqui semana que vem juntos novamente para estudarmos mais da Palavra de Deus. Que a graça de Deus esteja conosco.